Fala rapaziada, tudo bem? Eu sou o Rafael Torres e nesses dias que precedem o Enem, é interessante que a gente avalie alguns aspectos, dentre eles o mérito gramatical. As provas de interpretação têm alcançado cada vez maior espaço nas avaliações de linguagens, entretanto, a gramática ainda é uma ferramenta indispensável. O mérito é, se ela hoje já não é tão cobrada de forma direta em certas questões objetivas, ela ainda pode ser ferramenta que auxilia e muito no entendimento de certas opções como equivocadas ou mesmo como gabarito. E é em cima desse mérito, da gramática como ferramenta de resolução de questões originalmente só interpretativas, é em cima desse mérito que a gente trabalha a questão que eu trouxe hoje, dá uma olhada. O sedutor médio. Vamos juntar nossas rendas e expectativas de vida? Querida, o que me dizes? Ter 2, 3 filhos e ser meio felizes? No poema O Sedutor Médio, é possível reconhecer a presença de posições críticas. Vamos lá. Eu disse no início da nossa resolução que o objetivo era contar com a gramática como uma ferramenta, até certo ponto, para alguns, inusitada na resolução de questões interpretativas. E, por isso, eu vou direto para as alternativas que contam com méritos, mesmo que indiretamente, gramaticais. Dá uma olhada, letra C. No verso e ser meio felizes, em que meio é sinônimo de metade, ou seja, no casamento, apenas um dos cônjuges se sentiria realizado. Você sabe que a gramática ela é dividida em partes, e essas partes cuidam de estudos específicos na construção do texto. E nessa letra C, algumas partes da gramática podem ser colocadas para jogo como ferramenta. Dá uma olhada. A gente aqui tem uma relação entre a palavra meio e a palavra felizes. Essa palavra felizes trata-se de um adjetivo. E o fato de eu ter meio conectado a felizes, que é adjetivo, faz com que meio não possa ser analisado de uma outra forma que não como um advérbio. E pensar em meio como advérbio não é pensar em meio como metade. Porque pensar em metade é pensar, por exemplo, em uma meia folha. Um exemplo de uma palavra como folha, que é um substantivo e que tem uma designação de metade ao lado, o que faz de meia numeral. Então, se a alternativa está chamando meio aí como sinônimo de metade, está dizendo que meio ligado a meio felizes é tão numeral quanto meia é, por exemplo, para meia folha. E não funciona, porque para ter sentido de metade, tem que ser numeral. Voltando para a questão, isso faz a gente eliminar a C. E aí, eu parto para B. Na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados, o que é acentuado pelo uso do adjetivo médio. Se é adjetivo, existe uma conexão a substantivo. E como o sedutor aqui é substantivo, o que eu consigo confirmar pela presença de um artigo aqui, que é o, me parece médio na condição, sim, de adjetivar, de qualificar e concordar com o substantivo sedutor. Então, até aqui, ok. E do advérbio meio no verso final, como também a gente conversou aqui. O que faltaria para a gente matar a B como o gabarito é pensar nessa ironia. E essa ironia, na verdade, é pensar numa contradição aparente. E essa contradição aparente reside onde? Não estou discutindo valores da sociedade. Você pensar no sedutor
e pensar na felicidade, associando a valor social, é pensar em idealização. Sedutor, médio, sedutor pela metade, subverte o conceito de idealização da sedução que essa sociedade propaga. Pensar no meio felizes é desvirtuar também aquela noção de felicidade plena, de plenitude, de perfeição. Então, quem visa a seduzir medianamente? Quem visa a ser meio feliz? Então, sim, uma posição crítica na ironia ao sedutor e ao conceito de felicidade. Mas como existe uma certa e outras equivocadas, vamos partir para os motivos pelos quais as outras poderiam ser descartadas. Letra A. Nos 3 primeiros versos, em que juntar expectativas de vida significa que juntos os cônjuges poderiam viver mais. Aí, na verdade, o que a banca fez foi contar com uma expressão como expectativas de vida e pensar na geografia e na maneira com que a geografia conduz essa expressão. Mas o texto, em nenhum momento, sendo uma engrenagem, legitima falar a respeito de longevidade. Daí, com isso, a gente pode eliminar a letra A, porque esse viver mais acaba não batendo com nenhuma outra informação que havia sido colocada. Eu falo de 2, 3 filhos, mas nada pensando em expectativa como mais tempo de vida. Mas aí é pensar em expectativa como pretensão, como perspectiva ou como aquilo que se busca. Segue, letra D. Nos 2 primeiros versos em que juntar rendas, indica que o sujeito poético passa por dificuldades financeiras e almeja os rendimentos da mulher. Juntar renda em primeiro lugar. Conhecimento de mundo não pode interferir a ponto de você pensar que o ato de juntar significa que alguém precisa disso num primeiro momento. E além disso, almejar os rendimentos é mais extrapolar ainda. Na medida em que eu estou pensando em tirar de alguém, quando o texto em nenhum momento, por mais que tenha sido irônico com alguma coisa, permitiu a gente essa leitura. Voltando lá, a gente fecha e dá uma olhada na E. No título, em que o adjetivo médio qualifica o sujeito poético como desinteressante ao sexo oposto e inábil em termos de conquistas amorosas. Gramaticalmente, o advérbio acerta. Agora, pensar em desinteressante, pensar em inábil, é pensar no exato contrário. Agora, ser médio, ainda existe alguma coisa. Então, o desinteressante, extremo do não, e o inábil, extremo do não, acabam aí comprometidos em termos de legitimidade. E outra, a crítica, como o enunciado pede, está muito mais na percepção social como um todo do que simplesmente na postura de uma única figura. Por isso, volta lá, a gente elimina essa letra E e legitima de uma vez por todas o gabarito como letra B. Então, repara, a gramática deu uma colaboração aí bacana para o entendimento de que alternativas não servem e ela poderia ser eventualmente descartada. Rafael, mas dava para fazer por interpretação? Dava, mas imagina, você numa situação de prova, com a segurança da gramática como ferramenta que legitima a tua análise, pô, é muito interessante. Então, por isso, fica a dica. Classes gramaticais como um todo, bem como processos de formação de palavra. Aí eu tenho valor semântico de prefixo, sufixo, coisas que você consegue ou tabelar ou prever, já que se repetem. Esse tipo de estratégia pode te ajudar bastante. Ajudou nessa questão e pode ajudar nas próximas. Desejo todo o sucesso, toda a eficácia e conta com QG, conta com a gente. Um abraço e tudo de bom.